livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção. O livro é esse aqui, só para vocês verem. A gente tem trabalhado com ele nesse semestre aqui na Escola Bíblica. E aí, quem tiver interesse, a gente vai falar de um capítulo que é a respeito de alegria hoje. Esse livro é do Eugene Peterson. E esse tema da alegria nós iremos tratar a partir do Salmo 126. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia aí que está nos caninhos, Salmo 126. Assim como o Natan explicou na aula passada, esse é um dos salmos de peregrinação do povo de Israel. São cânticos que o povo de Israel entoava nas suas peregrinações. Bom, esse é um cântico, como eu disse, de peregrinação. A epígrafe aqui na Bíblia que está aí, que vocês estão usando, está dizendo consolo para os que choram. E a temática que eu queria seguir aqui hoje, proposta pelo Eugene Peterson, que é o autor do livro que eu acabei de mostrar, é sobre alegria. E tem um subtítulo, né? Alegria como um atributo sagrado. Na verdade, isso é uma pergunta. A alegria, ela é um atributo sagrado ou um atributo divino? Acredito que essa segunda pergunta responderíamos mais facilmente, porque sendo um atributo divino, obviamente, caracteriza o próprio Deus. Mas quando dizemos um atributo sagrado, queremos dizer que a vida cristã, ela deve ser permeada por alegria. Em outras palavras, nós como cristãos, na fé que exercemos, somos felizes com essa fé? Temos alegria com esta fé? Ou até mesmo mais pessoalmente, você é feliz? Você tem alegria? Essa semana e umas semanas atrás aí eu tenho passado a tomar chá, trocado o café pelo chá. E o chá mate que eu compro, que é o mate leão, de vez em quando ele vem com algumas perguntas, né? Outras são conselhos, mas de vez em quando é algumas perguntas. E essas perguntas normalmente surgem como: o que te faz feliz? Né? Essa foi uma das perguntas que eu peguei tomando chá, dentro do sachê do chá de mate leão. E de imediato eu pensei, bom, eu só queria tomar chá, eu não queria pensar se eu sou feliz ou não. Né? Já é uma pergunta muito mais profunda, né? E eu só queria tomar meu chá e seguir a vida, trabalhar, seguir o cotidiano. Mas vez ou outra essa pergunta acaba soando para nós durante a nossa vida. A gente tem que começar a pensar então alegria como o quê? A partir de qual aspecto? Normalmente quando a gente pensa em alegria, nós pensamos em riso, gargalhadas, ou uma vida de alguém extremamente animado. O Eugene Peterson ele começa esse capítulo trazendo um relato interessante. Ele fala que uma determinada pessoa que convivia com ele tinha um pai que era presbiteriano, e esse pai presbiteriano dificilmente se via ele praticando algum prazer pessoal. Ele era extremamente altruísta, mas um prazer para ele mesmo, dificilmente as pessoas viam ele praticando. Assim também como ele relata uma observação de um jornal americano falando sobre determinado deputado à época dos Estados Unidos, onde ele falava que esse deputado se comportava de forma extremamente formal e ríspida no seu jeito de falar. E os comentários eram, bom, esse cara parece um presbiteriano. Então, assim, talvez seja cômico para algumas pessoas nós presbiterianos falarmos de alegria, porque aparentemente pode parecer, e certamente algumas pessoas aí fora nos caracterizam dessa forma, como pessoas que são frias ou muito contidas, extremamente formais e regradas naquilo que fazem, e isso soa para elas, por algum motivo, que nós não somos alegres, ou nós não nos permitimos ser alegres. Mas será que nós tirarmos que alguém é feliz ou detém da alegria
através dessas características de aparência, será que isso tem alguma relevância? Faz algum sentido? E até algumas pessoas podem de fato agir dessa forma. Tem pessoas religiosas que são extremamente formais ao ponto de não aguentarem uma piada ou não aguentarem um sorriso em um determinado local, né, que seja apropriado para isso, mas tem pessoas que acham que você está dando muita brecha, talvez. Essa seja a palavra. Mas o fato é que, como é que nós podemos medir isso? E sorrisos e piadas, será que essas coisas podem ser entendidas como provas de alguma felicidade? Aquele seu amigo ou aquele seu conhecido que você vê brincando o tempo todo, contando diversas piadas por aí, ele é feliz por causa disso? Por causa dessas atitudes? Por causa dessa forma que ele encara a própria vida? E a questão é que não exatamente. Isso é uma observação muito rasa, é uma definição muito rasa. E é aquilo que a filosofia, no seu estudo, tende a chamar de aparência. A filosofia ela começa, por exemplo, nos seus primórdios, se perguntando uma coisa, que é: o que é isto? Ou seja, a filosofia chega diante da felicidade, chega diante da alegria e ela pergunta: o que é isto? O que é alegria? E aí, nos diálogos platônicos, você vê Sócrates conversando com os seus opositores e ele pergunta: o que é a felicidade? O que é a alegria? E os opositores chegam para ele e falam: não, a alegria é alguém que sai por aí e se diverte numa festa. Isso é alegria. E o que ele responde é: eu não te pedi um exemplo de alegria. O que eu estou te perguntando é o que é alegria. Talvez uma pessoa numa festa possa se divertir e tenha contato com a alegria, mas o que é, afinal, essa alegria? Né? Então você tem essas definições aparentes que nos surgem, tentando propor para nós o que seria felicidade. Tem também uma observação colocada por uma poeta chamada McGinley, no seu livro Observações da Vida dos Santos, onde ela comenta esse contraste entre Lutero, à época da Reforma Alemã, e Philippe Melanchthon. E ela diz que Lutero ele era conhecido pelo seu espírito férvido, alguém animado, imponente naquelas coisas que faziam, e Melanchthon ele era mais contido, ou frio, o pessoal costuma dizer. Melanchthon, mesmo depois da Reforma Alemã, ele continuou vivendo na sua vida cotidiana como se fosse ainda um monge, alguém recluso, contido, dedicado aos estudos. Um perfil extremamente acadêmico, enquanto Lutero, de alguma forma, era um pregador exponencial. E essa autora, essa poeta, ela conta no livro Observações dos Santos, que Lutero, certo dia, chega para Melanchthon e fala a seguinte coisa: bom, eu acho, pelo amor de Deus, que você tinha que sair hoje e pecar por aí, fazer alguma coisa para que Deus pudesse te perdoar. Porque não é possível, você não faz nada, fica sentado o dia todo parado. Ou seja, a sua vida é como algumas pessoas aí fora, na verdade, falam dos crentes, né? Isso é uma vida muito chata, rapaz. Você não faz nada para animar esse negócio aí, não tem um parque de diversão, não coloca a vida em risco. Isso, por algum motivo, soa como alegria, né? Eu não consigo entender, mas as coisas radicais, de alguma forma, são vistas aí fora como sinônimo de felicidade. E Lutero, nessa observação da poeta, talvez estivesse querendo incitar alguma coisa nesse sentido. E essas são exemplos para a gente entender que as pessoas medem a felicidade ou a alegria pelas essas características de aparência, essas características que são superficiais. No entanto, Gálatas capítulo 5, vocês conhecem o texto, não vou abrir, fala sobre os frutos do Espírito, e a alegria é o segundo fruto do Espírito. O primeiro é o amor, a segunda é a alegria. Então, como eu introduzi dando esses exemplos de alegria, nós podemos perceber no segundo momento
que a alegria, de fato, ela é posta pela Bíblia e pelas Escrituras como, de fato, uma dádiva que tem que estar presente no cristão. A alegria, ela é uma exigência moral para a vida cristã. Ela surge, ou ela é colocada pelo apóstolo Paulo em Gálatas dessa forma, como frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, entre outros, mas a alegria performa ali, entre esse contexto. E diante disso, então, a Bíblia nos colocando a alegria como quase como uma característica fidedigna do cristão, tem que estar presente em nossa vida. Será então que as experiências de dor e sofrimento que nós passamos, que nós enfrentamos, elas são algum indicativo, alguma demonstração de que temos uma vida infeliz? Ou, por consequência, que nós não somos bons cristãos? Tendo Gálatas apontando para nós que a alegria faz parte, é um fruto do Espírito Santo, será que os sofrimentos que estão em nossas vidas indicam que talvez nós estejamos em um caminho diverso desse? E a verdade é que não. A resposta é que não. Porque não é tão simples assim. E a alegria, ela não soa na Bíblia como uma exigência do discipulado cristão, mas como uma consequência. Eu disse para vocês que a alegria ela é uma exigência moral porque flui do próprio Deus, ou seja, Deus sendo contente, satisfeito nele mesmo, e ele sendo alegre nele mesmo, ele é a própria felicidade. As pessoas que têm contato com Deus ou fluem através do seu espírito na própria vida, elas têm que ter alguma evidência dessa alegria que está presente em Deus. Mas o fato é que no discipulado cristão, e aqui humanamente falando, é o mundo dos terrestres, no discipulado cristão, que é a vida de crescente graça e santificação, a alegria ela não surge como uma obrigação para fazer parte da igreja ou fazer parte dos filhos de Deus. Porque a alegria ela é uma consequência, ela não é uma exigência. Deus ele quer nos transformar, quer nos dar essa alegria em nossa vida, mas de forma nenhuma ele exige que nós sejamos pessoas alegres para fazermos parte da obra que ele tem para nós. Então a alegria ela não é uma exigência nesse sentido, mas uma consequência. É aquilo que cansamos de falar aí afora, em um outro contexto, quando dizemos, venha para a casa do Senhor. Venha fazer parte da comunidade de Deus, com os descrentes aí fora. E as pessoas falam, não, mas eu não estou preparado. E muitas vezes eu respondi, mas e quando é que você vai estar? Eu acho que você nunca estará preparado, né? Porque não é assim que funciona. Você não se prepara e vem. Você vem e Deus vai te moldar. Deus vai te transformar. É Ele que vai colocar as coisas no seu devido lugar. Então, como eu disse, a vida cristã, muitas vezes ela pode ter dor e sofrimento. Ela não é uma constante de alegria o tempo todo. E justamente porque ter alegria o tempo todo não faz parte da nossa natureza humana. Sermos eternamente ou permanentemente alegres, felizes, isso é uma coisa que faz parte de Deus. Deus sabe o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Podemos ter uma leve demonstração disso através daquele filme A Procura da Felicidade. Acredito que muitos aqui já tenham visto esse filme, com o ator Will Smith. O filme ele é baseado numa luta incessante do protagonista no filme, onde ele está correndo atrás do emprego, correndo atrás do sustento da própria vida, tentando sustentar a sua família. E o filme tem quase 3 horas de duração. Nos últimos 5 minutos finais, é a parte do filme onde o ator ele diz que aquele pequeno momento significa a alegria, a felicidade. Ele achou, naquele pequeno momento, em grandes intervalos de deserto, dores e crises, e atrás de um deserto vinha outro deserto,
em um pequeno intervalo, aquilo é que ele disse que era a alegria, aquilo era a felicidade. E nós, como seres humanos, nós enfrentamos isso o tempo todo, passamos por isso todos os dias. Buscamos essa alegria, corremos atrás dessa felicidade e, assim que achamos, logo a perdemos de vista, logo a deixamos escapar. E esse filme mostra muito bem isso. O ponto aqui para nós, como cristãos, é que entendendo isso, entendendo que nós não possuímos essa alegria ou o ser alegre constantemente, nós tentamos, de alguma forma, buscar isso em outros lugares. A gente tenta se refugiar em outras coisas. Tenta ver se conseguimos de volta essa alegria que nós perdemos logo ali. Ou seja, o ser humano ele busca sustentar a sua alegria através, principalmente hoje em dia, de entretenimento. O entretenimento é uma coisa que nos faz ter aquele momentâneo minuto de prazer, de alegria, de felicidade, de dopamina. E então nós recarregamos, nós de alguma forma queremos mais, nos viciamos nesse entretenimento. Porém, os efeitos dele, quando nós buscamos em coisas, em objetos, esses efeitos são temporários. Eles não nos satisfazem. Porque eles não mudam a nossa constituição básica. E aqui eu lembro de uma citação de Calvino, que também é extremamente interessante para nós. Eu lembro que eu li ela no devocional Dia a Dia com Calvino. Calvino comentando uma passagem das Escrituras, não vou me recordar agora, mas ele fala, é um salmo, ele fala, é interessante como Deus se apresenta para o ser humano como a felicidade. Ele põe promessas, ele põe garantias, ele fala, se você fizer parte daquilo que eu estou te falando, se você seguir aquilo que eu estou te falando, se você permitir que a sua vida seja o meu plano, você será feliz. E Calvino diz, é interessante como o ser humano, ao ouvir isso, ele não perde 2 segundos para dar um passo totalmente oposto a isso. E Calvino acha curioso porque Deus oferece uma coisa que o ser humano está procurando constantemente. E por algum motivo, nós sabemos, obviamente, né, que é o pecado, mas é curioso ver como o ser humano não aceita. E ele vai procurar a mesma coisa de outra forma. É no mínimo para dizer curioso, né? Mas nós sabemos que é o pecado que faz isso conosco. É o pecado que não nos deixa ver que aquilo que precisamos, aquilo que queremos, está diante dos nossos olhos. Muito mais cedo do que nós pensamos. A oportunidade está batendo na porta, como Jesus diz, né, em uma das passagens do Apocalipse, ele está batendo a porta. É só nós abrirmos e teremos o que procuramos. Enfim, nós buscamos isso em tantos outros lugares, e a pergunta é se tem uma solução. E sim, tem uma solução. A solução é justamente nós respondermos positivamente a Deus. É aceitarmos esse convite, é aceitarmos essa proposta que Deus tem para nós. E isso fica evidente através do Salmo 126. O Salmo 126, ele é um levante, um clímax de alegria por parte do povo de Israel. É o Salmo 126, na qual o centro dele, o foco do Salmo, nós podemos perceber no versículo 3, que é: somos felizes, estamos alegres. E aqui é uma alegria presente, mas não só que se detém no momento, mas que se estende do passado ao futuro. A alegria presente com Deus, nós veremos isso através da história e pequenos relatos do povo de Israel, é que ela se estende do presente ao passado, ao futuro. O passado, nós vamos ver, é o versículo 1 e 2 do Salmo 126.
o versículo 3 sendo central para definir o presente e os versos 4 e 6 para propor a alegria futura. E isso o salmista deixa bem evidente para nós. Mas, começando dos versos 1 e 2, a pergunta é o que Deus fez por eles no passado? O que foi isso de tão maravilhoso que o povo agora está cantando, que a boca deles se encheram de riso, eles estão alegres? O que foi isso que aconteceu no passado? E nós temos algumas lembranças, que eu vou pontuar aqui rapidamente, do povo de Israel. Podemos lembrar facilmente do período de escravidão no Egito. O povo estava cativo lá, sofrendo o tempo todo, pedindo ajuda. E um pequeno verso do livro do Êxodo diz que Deus ouviu. Deus se inclinou e ouviu o clamor do seu povo. E ele decidiu agir por eles. Então, rapidamente, nós percebemos que o povo de Israel, ele tem uma esperança novamente de escapar daquela escravidão, daquele momento de tormento, e Deus faz com que eles, de fato, sejam livres, fugindo dos egípcios na travessia do Mar Vermelho. Então, Deus ele livra o seu povo. Em um determinado momento, a aflição cessa. Em um determinado momento, a tristeza acaba, porque Deus ouve o clamor do seu povo e os livra, os retorna na alegria, os dá novamente felicidade. Também tem o retorno do cativeiro babilônico. O povo estava sofrendo na Babilônia, passando por coisas extremamente grotescas, presenciando e sofrendo perseguições, muitas vezes até vendo canibalismos entre aqueles povos, o povo de Babilônia. E Deus também os resgata daquele momento. Após aquele castigo na Babilônia, Deus ouve eles e fala: eu vou trazer vocês de volta. Eu vou perdoar vocês, eu vou dar uma nova chance para vocês. Vocês se alegrarão novamente. Deus promete isso para o seu povo. Isso fica evidente para nós que a alegria, ela tem uma história. Esses fatos Israel lembra, que são entoados de forma gratificante nos versos 1 e 2. Israel está lembrando de todas essas maravilhas que Deus fez por eles no passado. Eles têm lembrança disso. Eles sabem do que Deus pode fazer. E assim como para nós também, isso também é uma verdade. Não há razão nenhuma para nós pensarmos que Deus ele vai mudar o seu modo de agir conosco. O Deus que conhecemos é o Deus que conheceremos. Ou seja, aquilo que ele fez por nós no passado, assim como a Bíblia diz em Hebreus a respeito de Jesus, o Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Deus que nós conhecemos, as vitórias que recebemos, os socorros que presenciamos, tudo isso que aconteceu não ficará apenas no passado, porque Deus fará por nós novamente. Ele tornará a nos dar da sua graça, tornará a nos dar da sua salvação. Então, assim como a alegria no passado, haverá também alegria no futuro. E isso é o que fica descrito nos versos de 4, 5 e 6 do capítulo 126, que é o salmo que estamos partindo aqui hoje. E o salmista ele dá duas imagens para dar essa esperança, ou cantar essa esperança novamente ao povo. Ele fala do deserto no Negueb, e ele fala da semeadura. Ele fala do plantio. O deserto é aquele clima que muitos de nós usamos de forma alegórica para dizer quando estamos passando por uma coisa difícil. E às vezes é uma coisa difícil que se estende vez por vez. Nós atravessamos um deserto e logo em seguida, quando olhamos à frente, muitas vezes vemos outro deserto. Ainda não encontramos um oásis, não encontramos o alívio, mas o salmista diz ou pede para Deus
Senhor, restaura a nossa sorte, faz de novo, faz novamente. E pede para que Deus regue aquele deserto de alguma forma. Traga o alívio através da chuva e os rios possam voltar a ser cheios. Deus ele tem o poder de trazer essa esperança para nós. Ele pode fazer isso. Ele pode tornar o nosso coração vazio, o nosso coração totalmente ressequido, novamente, com vida e vitalidade. Um coração de pedra pode se tornar de carne, quando Deus quer. E também evoca a imagem da semeadura. Ele fala, aqueles que saem por aí chorando e semeando, eles vão voltar colhendo em alegria. E isso também é uma promessa. Toda dor que nós passamos, ela é uma semente de alguma forma. Ela funciona como uma semente. Nós vamos plantando, vamos regando, e com Deus o que nós temos da parte dele é que nós colheremos o que estamos plantando. Então, o autor do Salmo 126 demonstra para a gente, através disso, desses salmos, que ele conhecia essas noites desertas. Né? O coração de Israel sabia o que era uma noite de choro. Mas em Deus, esse povo encontrava a alegria deles. Esse povo achava a felicidade ao qual eles deviam se estabelecer. E mais uma vez a gente pensa que é isso. Nós devemos nos entregar totalmente a Deus, a nossa vida em devoção e confiar naquilo que Ele diz para nós. Mas nós teimamos em tentar outras estratégias. E o mundo, de forma geral, é especialista nisso. Estratégias para, de alguma forma, tentar eliminar a dor. Filosofias também por aí, gregas, surgiram com o intuito de tentar evitar o sofrimento, tentar, de alguma forma, parar e ser um ser superior que está acima de qualquer obstáculo, simplesmente com uma concentração da razão, com um estabelecimento no próprio pensamento, como os estoicos, por exemplo. Mas o mundo ele tenta estratégias das mais diversas para tentar eliminar a dor, como, por exemplo, anestesia. E aqui eu não estou falando de anestesia no sentido médico, obviamente. Esse é muito bom. Os médicos têm que continuar fazendo isso. Não parem. Mas anestesia no sentido mais geral possível. Nós tentamos, de alguma forma, nos anestesiar quando estamos passando por coisas, sofrimentos. Tentamos também não ligar para os riscos. Muitos de nós fazemos isso. E tentamos também despersonalizar os nossos relacionamentos. Essas são três coisas que o autor traz que são muito interessantes. A primeira, como a questão da anestesia, nós podemos entender, em um desses exemplos, o excesso de remédio. Estamos o tempo todo nos enchendo de remédio, de drogas, para tentar de alguma forma nos aliviar, ou seja, o estresse, seja a dor, seja qualquer outra coisa. Nós não suportamos um minuto mais sequer de uma dor. Queremos correr rapidamente para o alívio. A segunda coisa, que é a desconsideração dos riscos, a gente pode perceber isso facilmente como um excesso de fantasia. As pessoas, por mais inteligentes que sejam, chegam em determinados momentos da vida ou em algumas ocasiões e elas simplesmente desconsideram a realidade. Elas se colocam numa masmorra de fantasia e elas querem porque querem fazer algo, pensar algo, dizer algo, sem medir as consequências da realidade. Sem pressupor que talvez aquilo que ela esteja fazendo seja uma loucura. Então ela elimina os riscos. Normalmente o que nós escutamos é: eu não quero pensar nisso, você é muito negativo. Coisas desse sentido.
E a terceira coisa é a despersonalização dos relacionamentos. Isso é o quê? Um excesso de controle. Um excesso de controle. Nós queremos estabelecer muros, muralhas sobre as nossas vidas. E para isto, para esse fim, nós chegamos a ponto de objetificar as pessoas. E muitas vezes até para nós mesmos para que nós mesmos não sejamos atingidos. Isso pode ser visto como uma forma de egoísmo também. Porque isso acaba soando, e uma visão clara disso é a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O pessoal fala isso em alguns momentos aí. Que quer dizer o quê? Eu não vou sofrer. Se alguém tiver que sofrer, vai ser o outro. E nesse sentido, nós passamos a enxergar as pessoas como simples objetos. Nós não dignificamos as pessoas, nós não olhamos nos rostos delas. Nós usamos como objetos para os nossos fins, nós a tratamos como se elas também não tivessem direitos, como se elas não tivessem razões, motivos, ou simplesmente o mesmo direito do que nós. E isso tudo para proteger o nosso ego inflamado. Enfim, nós estamos suscetíveis cada vez mais nessa era contemporânea a diversos excessos. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos correr para a verdadeira alegria que está em Deus. E essa verdadeira alegria, como eu disse, ela é o resultado de viver em meio às grandes obras de Deus. Nós não precisamos recorrer a isso. Isso é uma das coisas mais fantásticas na vida cristã. Que nós não precisamos, literalmente não precisamos, recorrer a nenhum outro meio. Porque o Todo-Poderoso está inclinado em nosso favor. Nós não precisamos. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a oração, por exemplo, não deve funcionar para nós como um dever, mas como um poder? Você pode, se você tivesse a oportunidade, ou todas as vezes que você quisesse falar com o presidente da República, certamente você falaria. Quisesse resolver uma lâmpada quebrada na sua rua, se você quisesse, não sei, acabar com a insegurança na sua rua, você recorreria a vereadores, a prefeitos. Se você tivesse o contato do presidente da República no WhatsApp, eu imagino que certamente você mandaria uma mensagem para ele. E o fato é que nós temos isso com Deus. Ou seja, nós podemos falar diretamente com Deus, o Todo-Poderoso. E nós recorremos a outros meios. Nós tentamos caminhos mais difíceis, que não fazem o menor sentido. Nós temos que concordar nisso, não fazem o menor sentido. Então, já para encaminhar para o fim, eu queria dizer que sempre haverá dor. Mas o interessante de andarmos com Deus e aceitarmos essa alegria que Ele propõe para nós é que sempre também haverá garantia de alegria. Assim como eu dei como exemplo a história de Israel, a história de Israel é simplesmente uma demonstração de que qual era a diferença deles para os outros povos? A diferença era que no final eles tinham a garantia de Deus de que eles voltariam sorrindo, voltariam alegres. Eles têm a garantia de Deus de que eles vão colher o que estão plantando, de que a dor, ela é por enquanto. Toda a dor é por enquanto, com Deus. No final das contas, teremos uma alegria eterna, essa alegria que nós não iremos perder. Essa é uma alegria, inclusive, que é pautada por Santo Agostinho, nesse pequeno livreto, também muito bom, onde Agostinho fala sobre a vida feliz. É um pequeno livreto. E Agostinho ele fala uma coisa aqui extremamente interessante dentro dessa temática que estamos falando. Na página 19, eu quero ler as palavras dele. Ele vai dizer a seguinte coisa, falando sobre a felicidade. Abre aspas, ele vai falar: portanto, de modo algum, duvidamos que alguém decidido a ser feliz
deva tentar alcançar algo que seja eterno, que não possa ser-lhe roubado por algum tipo de acaso incontrolado. E Agostinho, ele pensando isso, ele refletindo com os seus familiares, a sua mãe, o seu filho, eles estão numa festa, e Agostinho reflete sobre a felicidade. O que é ser feliz, afinal? O que é ter essa felicidade? E eles chegam à conclusão de que a felicidade ela é possuir uma coisa, algo, onde esse algo não é roubado, não é furtado. E aqui uma pequena pista é aquilo que Jesus talvez quis dizer nos evangelhos quando disse: acumulem tesouros nos céus, porque lá a traça e a ferrugem não vão consumir, porque lá aquilo que vocês ajuntarem não será roubado. Isso é uma pista que Jesus dá nos evangelhos e que a própria palavra de Deus nos mostra o que afinal nós devemos correr atrás. E Agostinho chega à mesma conclusão, só que a respeito de Deus. Agostinho vai dizer: então, abre aspas, quem tem Deus é feliz. Por quê? Porque Deus, a partir do momento que ele se entrega, ele se entregou por nós naquela cruz. A partir do momento que ele faz isso, nos promete a vida eterna, ele está se dando a nós, se doando a nós. E nós, o tendo, o que os tirará de nós? Como o perderemos? Ele é o sumo bem. Ele é o eterno bem, o bem inesgotável. E ao possuir isso, certamente seremos felizes. Certamente seremos felizes. Então, como dizem os pentecostais, tomem posse disso que eu acabei de falar aqui, porque é uma coisa que nós temos que meditar, refletir e precisamos nos agarrar. A vida cristã, ela é pautada na imagem de alguém se agarrando a Cristo, se agarrando a Deus e a sua palavra. Agarrem naquela cruz. Se afixem a ela, porque dela depende a nossa vida e também depende a nossa felicidade, a nossa alegria. Essa é a alegria inabalável. A alegria que vai fugir ao conhecimento comum. As pessoas vão olhar e vão achar, bom, mas ele não parece feliz, mas ele não aparenta ser feliz, mas nós, pouco a pouco, vamos mostrar ao mundo o que é contentamento, o que é estar satisfeito consigo mesmo, o que é justamente possuindo a Deus, o sumo bem, não dar atenção a pequenos bens que estão por aí, bens superficiais, coisas que vão passar, coisas que em um dia conquistamos e no outro nós largamos. Não. Temos algo que não será tirado de nós. E algo de extremo valor. Bom, é isso. Eu vou encerrar